Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar um pouquinho sobre a rejeição, né? Eu disse que eu ia largar aí 3 vídeos falando sobre um sobre a culpa, outro sobre a rejeição e outro ainda sobre a questão da inveja e dos ciúmes, né? Então hoje vamos falar sobre a questão da rejeição. Bom, a rejeição, então, ela é um sentimento que ele vem da infância, né? As pessoas crescem, continuam sentindo essa rejeição, né? E às vezes a gente vai reproduzindo, né? Criando situações que validem esse nosso estado emocional. Eu vou explicar melhor isso. Bom, toda criança, ela não tem uma consciência de si, do outro, né? A consciência de uma criança, até aí seus 6, 7 anos, ela é muito emocional, ela é muito ligada a questões de afeto, de troca emocional, né? O bebê, ele não tem diferenciação entre o que é ele e o que é a mãe, né? Ele passa muito tempo, né, os 9 meses dentro do corpo da mãe, e quando nasce, ele vai custar ter essa percepção, né, de onde ele começa e aonde termina a mãe. É difícil, os bebês não têm essa percepção, tudo é emocional. Eles acabam captando muito do emocional da mãe, no ventre, né, e depois que nasce. E aí toda aquela atmosfera que tem ao redor da criança quando ela nasce, essa criança também percebe, mas percebe emocionalmente, né? E aí se tem aí lá nos 2, 3 anos, né, como vários casos aí que eu já vi de atendimentos que eu fiz aí com tarô, astrologia, ou os próprios atendimentos individuais, né, sobre o sagrado feminino, eu vejo mulheres com uma marca muito forte de rejeição, porque que o pai abandonou, nem conheceu, ou abandonou quando tinha 2, 3 anos, ou tiveram os pais, mas a situação entre eles era difícil e não tinha espaço para aquela criança, né? As pessoas estavam ocupadas, né, com outras coisas, não com aquela criança. Porque a gente precisa entender que quando nasce uma criança também nasce um pai e uma mãe, né? Ninguém tem uma cartilha, ninguém nasce pronto, ninguém sabe o que fazer, como fazer, né? As pessoas vão descobrindo no fazer. A gente se torna mãe, pai, irmão, amigo, companheiro, companheira, sendo, né? Pai, mãe, amigo, companheiro. Então não existe um manual de instruções, né, que diga como ser a melhor mãe ou o melhor pai. São pessoas que estão ali com um bebê que muitas vezes não tem condições emocionais de lidar com esse bebê, que não tem condições emocionais de lidar com uma demanda de uma criança, enfim, uma demanda energética, tá? E vão criar essas lacunas na criança, por quê? Porque a criança ela tem uma linguagem, uma leitura do mundo que é emocional, ela não vai diferenciar. Então, se o pai ou a mãe são ausentes, se eles forem embora, se eles não dão atenção, a criança não vai entender isso como um problema do adulto ou do pai e da mãe, ela vai entender isso como um problema dela, né? Ela não foi suficiente, ela não é amada, ela não é aceita, ela não é acarinhada, né? Então, por que que ela não merece ser amada? Por que que ela não merece ser acarinhada? Por que que as suas necessidades elas não são supridas? Por que que aquelas pessoas estão ali ao redor dela, mas não olham para ela, né? Não enxergam as necessidades emocionais dessa criança? E essa criança, ela não tem essa percepção, né? De que são os pais, de que tem alguma coisa acontecendo com eles, que não é contigo, né? Uma criança, ela não é responsável por isso, mas ela se sente assim. E esse sentimento de rejeição vai gerar um sentimento de culpa e vai gerar um sentimento desesperado de ser aceito, né? De ser aceita. Todas as pessoas querem ser amadas e aceitas, não tem ninguém que não queira ser amado e aceito. Quem diz que não quer isso está mentindo para si, está mentindo para o outro, mas principalmente para si mesmo. Todo mundo quer ser aceito e amado por aquilo que é, né? E quando uma criança nasce dentro de uma atmosfera, dentro de um meio familiar, onde ela se sente rejeitada, ela vai se tornar um adulto, né, com padrões de rejeição. E esses padrões de rejeição vão fazer com que esse adulto recrie situações na sua vida que vão validar esse sentimento
de rejeição, de menos-valia, vamos dizer assim, né? Eu não sou boa o suficiente para ser amada, eu não sou uma pessoa legal, os meus pais me abandonaram, meus pais não estavam nem aí, ou a minha mãe estava lá no mundo dela e não estava nem aí para mim, né? E aí o que tu acha? Tu acha que tu não merecia isso, tu é um ser desprezível, tu é um ser que não merece ser amado. E aí tu vai buscar relações emocionais, relações de amizade, relações profissionais, relações amorosas que vão validar esse teu sentimento de rejeição. E aí uma das coisas que eu vejo que ajuda as pessoas que estão dentro desse padrão é justamente elas olharem para essa criança delas e conversarem com essa criança, né? E tentar entender que a culpa não é dela. Se o pai ou a mãe não deram mais, é porque eles não tinham para dar. Né? Se eles não conseguiram ser mais, é porque talvez esse seja o limite deles. Isso não tem nada a ver contigo, isso não tem nada a ver com aquela criança. Né? A criança, ela surge na vida dos pais ali em algum período da vida deles. Eles já são pessoas com traumas, com problemas, com limitações, com dificuldades, e aquela criança muitas vezes coloca tudo isso à prova, né? Coloca eles assim dentro de uma situação que eles nunca tinham vivido antes e que talvez eles não sejam capazes de corresponder àquilo. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa, isso não tem nada a ver com a criança. Mas quem cresce com esse sentimento de rejeição é ela, com esse sentimento de inadequação, de não ser boa o suficiente para ser amado, para ser aceita. Né? E aí vem o sentimento de culpa, né? O que eu fiz? Por que eu fiz? Por que meu pai e minha mãe não me amam? Por que eu não fui uma criança amada? Por que as minhas questões emocionais não foram valorizadas? Por que eu não fui olhado? Né? E aí vem o sentimento de culpa, porque tu não é bom o suficiente, porque tu não foi perfeito. Né? No vídeo anterior a gente fala muito da culpa, essa coisa da ideia da perfeição. Mas os nossos pais não são perfeitos, as pessoas que nos criaram, as pessoas que estavam ao nosso redor também não são pessoas perfeitas. Quando um pai abandona um filho, a culpa não é do filho. O filho não tem nada a ver com isso, é a incapacidade do pai de lidar com o filho, a incapacidade de amar, a incapacidade de alimentar emocionalmente ou fisicamente. É da pessoa adulta, não é da criança. Mas a criança cresce com aquele sentimento de que ela não foi o suficiente, ela não foi boa o suficiente para ser amada pelo pai ou pela mãe. Né? E esses sentimentos, eles permanecem infantis. Quando tu vai olhar uma pessoa que tem um campo de rejeição, né, muito alto, que acontece isso se repete na vida da pessoa, né? Esse sentimento de rejeição, porque o sentimento de rejeição ele vai gerar culpa, ele vai gerar insegurança, ele vai te afastar de quem tu realmente é, porque tu não vai conseguir enxergar o teu valor, nem a tua beleza e nem a tua sabedoria, né? Porque tu tá sempre vibrando no eu não mereço, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, né? E esses sentimentos todos, eles são infantis. Eles não cresceram, tu te tornou uma mulher, um homem adulto, né? Mas esse sentimento de rejeição, ele continua lá e ele é infantil. É a tua criança interior ferida. É a tua criança interior ainda querendo ser amada, querendo aprovação, né? E aí o que tu vai fazer? Ou tu vai te tornar um funcionário exemplar, onde tu vai sempre buscar, né, a aprovação do teu chefe, a aprovação das pessoas de autoridade, né? Ou tu vai te rebelar contra essas pessoas de autoridade, tu não vai conseguir lidar com essas questões, e tudo isso é uma questão emocional infantil, que está ali presa no tempo, no espaço, naqueles acontecimentos. Né? Então, uma das práticas que a gente pode fazer, que eu recomendo, que eu mesma fiz, né, que eu recomendo para todas as mulheres, e pessoas que eu atendo aí, que eu vejo que tem essa mesma situação, é converse com a sua criança interior, né? Volte lá na idade onde tu foi abandonado, ou na idade onde tem um trauma aí que tu te sentiu abandonada, às vezes é 4, 5 anos, às vezes é o próprio nascimento, às vezes ainda é, né, durante a gestação, né, da mãe ali, tu tá dentro do ventre, tá sentindo ali toda a rejeição, toda a negação daquela gravidez, enfim, tu volta lá atrás, né,
e tu conversa com a tua criança. A maneira mais tranquila, eu acho, de se fazer isso é escrever. É como se tu estivesse escrevendo uma carta para a tua criança interior, né? A pessoa que tu é hoje, em 2020, escrevendo uma carta para aquela criança lá de 5, 6 anos lá atrás, ou de o bebê, enfim, né? E aí tu vai conversar e tu vai falar para ela aquilo que tu gostaria de ter ouvido, tu vai dar para ela aquilo que tu gostaria de ter tido, e vai trazer essa criança para o teu presente, vai colocar essa criança dentro do teu coração, né? Tu vai pegar essa criança e vai dar colo para ela, tu vai dar para ela o que ela precisa. É um exercício forte, é um exercício que tu tem que fazer quando tu tá bem, tá tranquilo. Época de quarentena, né? Se tu tá sozinha é ótimo para começar a curar e a sanar essas dores, a curar, né? Curar esse emocional aí doente, esse emocional infantil, né? Que a gente precisa aí trazer para a luz, trazer para a consciência e explicar para essa criança que ela não é responsável pela atitude do pai e da mãe. A culpa não é dela. Se o pai ou a mãe não souberam lidar com essa criança, não foram capazes de amar essa criança, não foram capazes de cuidar dessa criança, a culpa não é da criança. A culpa é desse adulto. E não é uma coisa de transferência de culpa, né? A gente tem que entender que eles são pessoas também em construção, pessoas que não estão prontas e pessoas que não sabiam o que era ser pai e ser mãe e não tiveram essas condições, não foram capazes, né, de desenvolver essas condições adequadamente. Ou não conseguiram ser, né, as pessoas que talvez tu emocionalmente precisaria que elas fossem, né? Então isso é uma questão da gente ter consciência de novo. É a mesma coisa da questão da culpa, né? Quando a gente se torna consciente das coisas, a gente realmente nos cura. A carta, o exercício, o contato são ferramentas, né? Desculpa. São ferramentas que vão nos conduzir a esse contato com essa criança. Mas o que realmente nos cura é a consciência. É entender de que nós não somos responsáveis, né, por aquilo que os pais fizeram, por aquilo que os pais não foram, por aquilo que eles não conseguiram. Um pai que abandona uma menina, que nem uma das pessoas que eu atendi, muito magoada, muito triste, muito se sentindo inferior, se sentindo incapaz, né, de ser amada, de estabelecer uma relação de amorosidade, de cumplicidade, de presença, né, porque o pai abandonou, porque o pai simplesmente foi embora e nem aí. Então, para ela, o que acontece? Ela é responsável, ela não era boa o suficiente para ser amada por esse pai. Enquanto que não é verdade, né? A criança, ela não tem culpa, ela não é culpada de nada, né? O pai era uma pessoa com problemas, o pai era uma pessoa que não soube amar e que não soube ser pai. Não soube dar o amor, não soube ser presente, não segurou a barra. Foi viver outras coisas. Mas isso não é a responsabilidade dessa criança, né? Isso tem a ver com a relação dele com a mãe, tem a ver com a pessoa que ele é, com a capacidade de amar e de se doar que ele tem ou não, né? E isso, mais uma vez, não é uma transferência de culpa, é um entendimento, é uma consciência, né, de que o fato por ser pai e mãe, eles não são super-heróis, eles não são perfeitos, eles erram, eles não sabem como ser pai e mãe antes, né, de ser pai e mãe. Eles vão descobrir como é ser pai e mãe sendo pai e mãe, né? Então não tem como, são pessoas em construção se relacionando, onde cada um tem a sua necessidade, a sua percepção de mundo, né, e a sua capacidade de amar ou não. Nem todo mundo é capaz de olhar para o outro da mesma forma, de amar, né, ou de nutrir o outro como naquilo que o outro realmente precisa. Sempre fica uma falta, uma lacuna, né, e a gente precisa olhar para essas lacunas com os olhos dos adultos que somos hoje, né, e entender, puxa, não era minha culpa, né, porque e aonde tu vai ver que tu carrega isso? Olhando para as tuas relações atuais, né? Porque o universo, ele sempre vai nos devolver aquilo que nós emitimos, sempre. Se eu emito a sensação de rejeição, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou uma pessoa legal para me relacionar,
ele vai me trazer pessoas que vão validar essa minha percepção e que realmente vão me fazer sentir abandonada, vão me fazer sentir rejeitada, vão fazer com que eu sinta de que eu não mereço ter uma relação legal ou uma relação de complementação, de parceria, enfim. Então, eu preciso olhar para as minhas relações e ver o que se repete nelas. Porque, às vezes, a gente muda o parceiro, mas a dificuldade é a mesma, né? Às vezes, tu tem marcas aí, mulheres que têm marcas de serem agredidas, né, pelos parceiros. E agredida, não vamos chegar nem na questão física, né, mas na questão emocional ou na grosseria, né? De, às vezes, os homens serem maravilhosos e, de repente, os homens começam a ser estúpidos, grosseiros. E aí tu muda o parceiro, os parceiros são completamente diferentes, têm personalidades diferentes, mas em um determinado momento eles começam a agir da mesma forma, como se fosse um filme se repetindo, né? Ou um abandono, ou descaso, ou não assumem a relação, ou fogem da relação, né? E aí para quê? Para validar esse sentimento de rejeição, esse sentimento de inadequação, né? E aí tu vai recriar esses relacionamentos. E isso está lá na infância. A gente está emitindo, né? O nosso corpo emocional tem energia. Ele está sempre emitindo coisas, ele está sempre emitindo energia, sinais, né? Lembram, a gente falou lá na mulher psíquica, na questão do pensamento, sentimento, imaginação, do quanto isso interfere nas nossas glândulas endócrinas, e isso vai alterar os nossos hormônios. Isso também acontece com os homens, né? Eles também têm um sistema endócrino. Isso acontece com as mulheres e com os homens, e tudo aquilo que a gente pensa, sente, imagina, é o que o nosso organismo nos devolve. Tu tá triste? Tu tá te sentindo triste? Então eu vou te dar hormônios de tristeza. É isso que tu vai produzir. Não existe uma consciência. Tu tá triste? Não, então eu não vou te deixar triste, eu vou te dar hormônios de felicidade para equilibrar. Não tem esse raciocínio, não tem essa consciência. E o universo também não. Então, se eu tenho um campo energético, emocional de rejeição, eu vou atrair pessoas que vão me rejeitar. Se eu tenho um campo energético, né, de relações conflituosas, difíceis, eu vou estar emanando isso o tempo inteiro, porque eu preciso validar a minha visão de mundo, né? Então, eu vou ter relações que vão validar essas minhas percepções. E aí, no momento em que eu começo a me curar e a me libertar desses sentimentos, né, desses padrões impeditivos de relacionamento, padrões impeditivos emocionais, então eu começo realmente a estabelecer um outro tipo de relação. Eu começo a me curar disso e automaticamente eu começo a emitir uma outra qualidade de energia, e a partir então dessa emissão eu começo a receber de volta isso, né? Então tu quer saber se tu te curou? Tu quer saber se tu tá no caminho? Tu quer saber se as coisas estão funcionando? Observa as tuas relações, sempre. O outro é sempre um espelho do nosso mundo interno, né? Se tu consegue estabelecer uma relação de amizade, de tranquilidade, de paz, de companheirismo, né? Se tu tá vivendo, tu tá começando a te curar então desse sentimento de rejeição. Se tu te sente amparada, amada, né, próxima, tu tá começando a curar esse sentimento de rejeição, ou tu já curou ele. Agora, se tu ainda tem pessoas evasivas, pessoas que não te assumem, pessoas que de alguma forma te rejeitam, né? Ou faz com que tu te sinta dessa forma, tipo, nossa, eu não sou boa o suficiente para essa pessoa, né? Nada que eu faça agrada essa pessoa tá sempre, eu tô sempre devendo, né? Sempre devendo alguma coisa, nada agrada, nada complementa, né? Tem sempre uma falta, Então, existe alguma coisa aí para ser curada. Existe algum sentimento aí para ser dissipado. Então, conversar com a tua criança interior é uma forma de tu te curar, né? Desse sentimento de rejeição, automaticamente da culpa e da necessidade que vem de ser aceita e amada, né? A qualquer custo, né? Então, a gente vê muitas mulheres aí se submetendo a relações
que são tóxicas, que são muito difíceis, justamente por não se sentirem capazes de ser amadas, né, de uma outra forma. E isso vem de um forte sentimento de rejeição. Então, e até de culpa, né? Uma coisa puxa a outra. E a gente vai ver no próximo vídeo também sobre os ciúmes e a inveja também, o quanto tudo isso, né, acaba se misturando de alguma forma. Ok? Comentários, dúvidas, dificuldades, né? Só entra em contato. Se gostaram do vídeo aí, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz aí novidades. Ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.